Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Lilian Moraes, sou enfermeira, trajetória de mais de 25 anos de estrada na área da enfermagem. E o que eu tenho aqui nesse canal para você? Eu ensino técnico de enfermagem a prática do zero às melhores vagas. Então, trago aqui um tema muito interessante hoje. O que eu vou falar aqui é sobre os segredos, como utilizar o estetoscópio, segredos sobre o estetoscópio, algo que com certeza vai diferenciar o técnico de enfermagem. Algo que ninguém imagina, já vejo aqui pelo resultado da enquete. Então, para você que quer saber quais são os segredos, não pode perder. Fique até o final e vamos hoje discutir sobre isso. Então, eu sempre trago aqui uma enquete. Eu coloquei, você conhece os tipos de estetoscópio? Coloquei lá. E para minha surpresa, 80% disse que não, 20% sim. Mas o que me espantou é o resultado de 80%. E o que significa isso? Você, técnico de enfermagem, precisa saber qual tipo de material que é importante para você naquele momento. Seja para utilizar no estágio, não sair comprando aí a marca que indica, olha ali naquele site tá um precinho legal. Você vai utilizar. E não estou falando aqui de marca, tá? Não precisamos utilizar disso. Precisamos saber qual a função que você quer, qual o objetivo que você quer com este estetoscópio. Então, partindo desse princípio, aí sim você vai lá e faz a escolha. Então, antes de falar do esteto em si, os segredinhos do esteto, o que você imagina que sai daqui? É uma escuta ou uma ausculta? Muita gente tem ali, né? Eu escuto ou não estou escutando? Não é escutando, ó. Escutando é o que está acontecendo aqui agora. Eu estou falando e você está escutando aqui a minha voz. Diferente de ausculta. Ausculta sim é um som. E é exatamente isso que a gente extrai do estetoscópio. Então, a gente, antes de falar aqui de várias coisas que você precisa saber de esteto, você primeiro precisa saber que som. Então, o som é uma ausculta, ok? E não escuta. Eu gosto muito de frisar, porque isso pode fazer sim a diferença. Já pensou você tá lá participando de um processo seletivo, e aí tem vários tipos de pergunta, ausculta ou escuta, é para fazer mesmo você pensar. Aí você vai lá, pumba, na alternativa escuta. Que o recrutador vai pensar, nossa, ele nem entende o objetivo do instrumento ali que ele usa, do equipamento, do material. Então, a gente não deve banalizar o simples, que o simples está tirando profissionais de vagas, porque não está nem passando pela cabeça que isso pode fazer a diferença. E sabendo disso, que não sabe nem utilizar um simples material, um instrumento, um equipamento, no caso aqui o estetoscópio, se eu não sei utilizar, como que eu vou realizar ali os sinais vitais, que é algo primordial, vital, né? O nome já fala, sinais vitais, no qual a pressão arterial você necessita aqui do esteto. Uma coisa já vou iniciando aqui para desmistificar. Mas para aferir a pressão arterial, não precisa do estetoscópio para auscultar.
Basta só ali, ó, sentir o pulso. Não caia nessa furada. Não caia, porque tem muito profissional por aí que estacionou de vez, não estuda nada vezes nada dividido por nada ao quadrado, te ensinando isso. E você, ó, pega carona nessa informação. Então, não entre nessa vibe, vai pelo que você entende e o que você estudou. Isso de abortar aqui, abandonar o uso do esteto, não existe. Quem utiliza o esteto, afinal? Profissionais, a maior parte dos profissionais da saúde. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, médico veterinário também utiliza, para cuidar lá das nossas peças preciosas, né? Nossos bichinhos de estimação. Tudo isso para buscar ali um som. Ao escutar, agora você nunca mais vai esquecer. Ao escutar algum som, alguma bulha, algum murmúrio, algo do tipo, certo? Então essa você já tirou de letra aqui. Antes de iniciar, eu gostaria, esse aqui é um estetoscópio simples, eu trouxe aqui para mera ilustração. Ele é composto, esse propriamente dito, modelo Oliva, maior parte tem. O que vai diferir aqui é o diafragma e os modelos que eu tenho aí, no caso, 2 borrachas, enfim. Mas hoje a gente vai se atentar a esse modelo, que é o simples, é o básico que você precisa saber para aferir uma pressão arterial. Não adianta você ir lá investir, eu quero um esteto assim, assim, assado. Às vezes o simples ajuda, descomplica mais do que você começar a comprar aí equipamentos sem saber o objetivo certo para que serve. No caso, para você, técnico de enfermagem. Então, olha lá, Oliva, tem essa haste, ok? Tem aqui, olha, barra reguladora. Tem essa borracha aqui, um tubo plástico, certo? Borrachinha. Tem aqui o diafragma. Aqui o meu diafragma. Esse é o simples. Não tem campânula. Campânula, quando eu tenho aqui um dispositivo um pouquinho maior que isso daqui, e que ele me dá a opção de auscultar um som numa frequência mais baixa. Mas o que a gente precisa aqui para aferir uma PA, eu tenho! Muito bem! Então, já conhecemos aqui, ó, o nosso estetoscópio. Perfeito. Lembra-se sempre, saiba para que utilizar. O porquê você está investindo naquele material. Eu fiquei muito preocupada quando os meus alunos estavam ali escolhendo, eu não interfiro em nada, não faço propaganda de nenhum tipo de aparelho, de equipamento. Mas depois eu vi a frustração, sabe? Olha, eu investi, nossa, não tinha selo de qualidade, isso é importante, ter avaliação lá do Inmetro, tudo que vocês compram tem que ter esse selo, para mostrar que o aparelho realmente é um aparelho, é um dispositivo que você possa garantir. É algo importante que você vai aferir ali aos sinais vitais de um paciente. E aí eu vi a frustração, nossa, mas eu comprei, já veio com a bolsinha, já veio com a necessaire, já colocaram um monte de coisa lá, mas o importante, o simples, não estava funcionando para o que ele precisava, porque ele comprou
borracha dupla e achou que aquela campânula que virava era porque era pediátrico. Não existe isso. Pediátrico é esteto pediátrico. Adulto é adulto. Não é porque ele não é duplo, porque ele é campânula para pediátrico e para diafragma para adulto. Não existe isso. Mas as pessoas vão naquela ideia de que é. Por isso que essa live vai esclarecer muito isso. Então, você sabendo o tipo de estetoscópio para o seu dia a dia, é o primeiro passo, é o primeiro segredo para você investir. E não precisa de muito. Basta você investir no equipamento que você precisa, de acordo com a sua prioridade. Ah, mas eu quero a ausculta de bulhas cardíacas, eu quero murmúrios vesiculares. Não, eu estou fazendo faculdade. Aí sim, aí você está destinando aí, investindo mais. Mas, às vezes o profissional começa a ver na internet, o colega comprou, e para ele basta um. Isso aqui me atende super bem para ferir um caso aí, uma pressão arterial. Então, esse aqui é o simples, eu já coloquei aqui, eu tenho só o diafragma, eu não tenho a campânula. No caso aqui, os modelos com campânula é um pouquinho maior que esse, né, dispositivozinho aqui, que não serve para nada, é só para apoiar mesmo. E ele funciona só de um lado. A campânula eu tenho um som mais abafado quando eu utilizo o duplo, no caso com a campânula aqui. Então, ele permite tranquilamente. Então, vocês precisam entender isso. É um estetoscópio simples para ser utilizado de forma objetiva. E o que eu tenho aqui para esclarecer? Eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa live e dividindo com vocês, que se os meus alunos tiveram muita dificuldade, coloca aqui para mim se você já teve dificuldade de auscultar o som de Korotchikov. Coloca aqui. Ah, eu tive. Primeiro som da sístole. Tive. Será por quê? Será que porque você não sabia que lado você utilizaria a oliva? Então, primeiro segredinho aí, ó. As olivas, elas precisam ser voltadas para frente e não para trás. Por que que eu estou falando isso? Estão lá acompanhando meus alunos. Nossa, olha, não estou escutando, professora. Não é possível. Esse tal de som de Korotchikov não existe. Não, que isso? Não existe. Isso, eu não estou conseguindo escutar. Esse som de Korotchikov não existe. Vai lá, coloca lá. Por que não estava auscultando? Porque a oliva estava ao contrário. Ela tem que ser virada para frente, assim. Assim permite tranquilamente. Nossa! Que consiga aí o meu objetivo, que é auscultar. Então, eu não ausculto muito bem. Tenho uma dificuldade de, não é escutar, hein? Auscultar. Vocês estão chegando agora, eu já iniciei a live falando isso. Auscultar é sempre o som que você está buscando ali através desse dispositivo aqui, do esteto. Escutar é o que a gente está aqui fazendo. Eu tô falando, você tá ouvindo. Beleza? Então já como começar a usar os termos certos. Por isso que você está aqui nesse canal, porque você quer ser um técnico de alta performance, um técnico que o mercado de trabalho vai falar assim, ó, este aqui tá no caminho certo, tá preparado,
tá merecedor. Então, primeiro, pessoal, saber o objetivo para que vai utilizar e a sua prioridade, para que você quer um estetoscópio, e assim você investe. A Oliva para frente, ela tem uma melhor captação do som, então ela tem uma ausculta melhor, uma ausculta clara. Então, lembrando, quando eu tenho aquele duplo com a campânula, ela é justamente para quando a pessoa precisa utilizar para outros fins, outras auscultas de baixa frequência. Então, não esqueça disso, a posição da Oliva é algo que tira o sono de qualquer pessoa que está aí começando com seus estágios, começando com as suas aulas de laboratório e vai dormir. Nossa, eu não escutei nada. A professora foi lá, colocou na artéria braquial, me explicou, mas eu não estou conseguindo. É exatamente por isso. Então, não deixe de lembrar, a posição da Oliva é importante. Aquele primeiro aquele som que você escuta ali, ó, a sístole, é super importante. Então, eu já trouxe aqui que o outro tipo de estética tem vários tipos, mas o outro que você às vezes utiliza é porque tem uma campânula e aí você cisma de utilizar aquela campânulazinha para auscultar o som. E ele tem um som de baixa frequência. Por isso que talvez você tenha dificuldade. Começa a usar o lado do diafragma, que você vai perceber aí, vai ter uma alteração, com certeza. Então, é importantíssimo. Outra coisa, não se enganem. Outro segredo que eu vou contar aqui. Quando a gente tem aqui com a campânula, que não é esse, mas eu estou trazendo aqui, esse aqui é só o simples com o diafragma, mas quando eu tenho aquele modelo com a campânula, vocês não podem nem sonhar de pensar que aquilo é pediátrico. Tirem da cabeça. Outro segredo que talvez esteja atrapalhando na sua performance e na tentativa de auscultar. Aquilo não é pediátrico, aquilo ali é um modelo adulto que você tem uma campânula que vai captar um som de baixa frequência. Lembrando que a diafragma aqui, ó, que é o lado maior, é o meu som de alta frequência. Então, se você está usando o lado da campânula, que é de baixa frequência, no caso aqui, ter outro dispositivo acoplado, que a gente chama de campânula, que não é esse, volto a repetir, isso aqui é um esteto simples, tá? É só o diafragma, aqui eu estou só simulando como se tivesse uma campânula, eu não tenho aqui em mãos o esteto com campânula, mas eu prometo que eu vou fazer uma live só com esse modelinho aí diferente para vocês. Mas eu não posso deixar de passar a informação que esse outro modelo pode ser utilizado, mas a campânula ela não substitui o diafragma, ela não é para ser substituído quando você quer um som de alta frequência. Outra coisa que acontece muito, o tal do emprestar. Ah, não, eu vou emprestar aqui o meu esteto, meu coleguinha esqueceu, não trouxe o dele. Quando a gente inicia o curso técnico, logo de cara, primeiro semestre, tal, aí já vem o professor, olha, você vai precisar daquele material. Quando a gente já está próximo de fazer aula de laboratório, introdução, aí você, ai, coleguinha esqueceu. Já começa na sala de aula errado. Estou falando e vou frisar, errado.
Aí você me fala, ai professora, que maldade, até você pegar uma infecção de ouvido, uma otite, quando você pegar, nunca mais você vai esquecer. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês, rapidinho. Foi, acho que durante o estágio mesmo. A pessoa nunca levava material de bolsa, sendo que isso é avisado, isso é comunicado aos alunos antes de iniciar os estágios. Não levava material de bolso e esquecia o externo. O que aconteceu? Ela, ao esquecer o esteto, sempre a coleguinha emprestava para ela. Até que um dia ela não... Uns 2 dias depois ela não foi, ou 3, para o estágio. O que estava acontecendo com ela? Estava com uma otite. Ficou tão infeccionado que ela teve que tomar antibiótico, ficou de repouso em casa. Quem teve dor de ouvido já sabe como que é. Quando a gente fala não emprestar, não é dizer, eu sou má, eu não sou egoísta. É lembrar que existe bactérias, germes, que com certeza vão fazer a festa aí se entrar na sua flora, em algum espaço seu que estiver suscetível. O que aconteceu com a coleguinha que emprestou o esteto para essa pessoa? Também. Não chegou a ficar internada nem afastada, mas teve o mesmo problema. Tempos depois, finalizando lá o estágio, tudo já, finalizando o curso, eu fiz a pergunta, porque eu lembrei desse caso. Vem cá, só uma curiosidade, você já emprestou, depois daquele fato, professora, nunca mais emprestei, olha, peço perdão para os colegas, tal, mas eu nunca mais. Precisou a pessoa passar por uma situação. Então, assim, não espere acontecer para você acreditar. Porque infecção, ela é passado facilmente. Quando a gente fala, é porque a oliva, ela é bem difícil de você conseguir higienizar completamente. Aí você vai me perguntar assim, mas lá no hospital é um esteto para todo mundo. Pois se é um esteto para todo mundo, precisa tomar cuidado e saber que esse material, ele é retirado, ele é colocado. Então, a gente precisa fazer uma desinfecção nessas olivas, já que é de uso comum. É ou não é? A gente precisa saber limpar, porque o cerume entra dentro desse orifício e ele tá aqui, ó. Como você faz? Você vai lá com a caneta, tirar aquela coisa toda de lá de dentro? É algo simples, porém ninguém leva a sério até acontecer com você. Então, quando você estiver diante de uma situação que você precisa, de alguma forma, utilizar um esteto coletivo, você precisa fazer muito a antisepsia desse aparelho, desse esteto, porque você pode sim ter algum tipo de infecção. Então, só vale ressaltar que materiais de uso pessoal é pessoal, de uso individual é individual. E a enfermagem, ela não aprende exatamente 100% nas escolas, e quando vem para o mercado de trabalho, que inicia suas atividades, ficam totalmente perdidas. Tem alguns processos seletivos que eles deixam ali, 3 tipos de estetos diferentes,
3 tipos de braçadeiras diferentes. E fala assim para você no estudo de caso: olha, tem um paciente obeso, sedentário, hipertenso, diabético, tem controle de pressão arterial de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Separe o material. Você vai pegando aqui, vai pegando ali, pegando aqui, põe na bandeja achando que tá abafando. Não prestou atenção se o que você vai fazer ali é uma ausculta de alta frequência ou de baixa. Não prestou atenção em como você encaixou o seu esteto. Porque se você não encaixou da forma que eu acabei de explicar, você não vai auscultar. Como foi colocado aqui, olha. Não ausculto muito bem, eu tenho dificuldade de auscultar. Eu sei que parece difícil, né? Falar auscultar. Mas falem certinho. Auscultar, não escutar. Não estou escutando nada. Não se escuta com esteto, sim ausculta. Então, se essa live fez sentido para você, eu quero comentários, quero que vocês deixem aqui. Já teve um recado aqui, ó. Eu já tive. Então, olha, já teve, tá vendo? Otite. Pessoal, isso não é algo difícil. Veja bem, isso porque eu nem fiz uma pesquisa sobre infecção de ouvido por uso do esteto. Existem estudos. Se vocês procurarem, vocês vão achar isso que eu tô falando aqui. Comprovadamente. Então, não é algo para ser banalizado. A gente precisa ter a ciência de que quando você faz uso de um equipamento individual, precisa ter cuidados. Também não adianta ser o seu esteto e você nunca proceder aqui à devida desinfecção. A gente precisa realizar, sim, ir lá, álcool, se precisar, água e sabão, porque tem algum resíduo, mas eu preciso utilizar o álcool a 70, no mínimo. As pessoas banalizam isso. Faz lá a desinfecção com álcool 70, se tiver sujidade presente, água e sabão. São cuidados necessários com o material. Lembre-se que você está sendo avaliado a todo momento. E se você sai de um paciente, acabou de utilizar um esteto e não procedeu nem a desinfecção com álcool 70, será que isso não vai fazer parte também da sua avaliação? É a mesma coisa, você acabar de utilizar um termômetro axilar e não proceder ali a desinfecção. Seja com álcool 70 ou com produto padronizado na sua instituição. A gente precisa entender, e essas coisas, infelizmente, não são enfatizadas onde deveria ser, que é desde a formação lá como técnico. O profissional, ele sai sem essa informação. Quero saber quem está aqui agora online. Quem tinha essa informação no curso técnico? Quem aqui participou, que falou da ausculta? Falaram para você sobre a posição da oliva, da desinfecção desse dispositivo, desse estetoscópio, da importância de você entender para que ele serve, no seu caso, para a sua prioridade. E são coisas simples, porém necessárias. Porque se você não sabe utilizar de um equipamento próprio para aquela função ali, para aquele objetivo que você gostaria de captar, se é um som de alta frequência, baixa frequência, você vai sair comprando a esmo. Igual meus alunos foram lá, nossa, parecia
que, ó, eu vou comprar esse aqui que é uma marca XYZ e tem várias formas. Você só precisa auscultar lá a sístole e a diástole. Na pressão arterial, para que fantasiar muito? Olha aqui, olha, ligada pela participação. Ainda estou cursando, mas não falaram. E vamos ver se será falado isso aí. É importante que seja. Então, para você que está aqui, parabéns! Saiu com uma informação nova. Vamos disseminar isso aí. Não adianta eu falar de fisiologia, farmacologia, anatomia, se eu não sei utilizar um simples estetoscópio no meu sinal vital, na minha verificação, na minha aferição de pressão arterial. Os sinais vitais é algo muito importante que o técnico precisa ter bem anotado. Precisa passar para a equipe se tiver alguma descompensação no paciente, seja hipertensão, hipotensão. No caso aqui estou citando a pressão arterial porque estou falando do esteto. Que dentre os sinais vitais, a pressão arterial, a gente utiliza sim o esteto. Não existe, eu vou... Como que você vai auscultar? Se é um esteto. Então, ele é necessário. E se for esse aqui o simples, tá tudo bem. Só precisa ser um material que você consiga auscultar o som necessário aí do seu objetivo. Beleza? Perfeito? Então, espero que tenha sido para você feito muito sentido. E você que não conseguiu participar, não conseguiu chegar a tempo, não fique triste, essa live vai ficar no ar aí e eu gostaria do seu like e do seu comentário. Então, esse conteúdo foi para você que quer fazer a diferença, não só para você como profissional, mas para a vida aí do seu paciente, ok? Então, até mais e bom final de semana para vocês aí, pessoal. Tchau, tchau.